Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Hoje eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho como que a gente consegue ajudar uma pessoa com depressão. Depressão é uma doença que tem acontecido cada vez com uma maior frequência. Estima-se que até 2020 o número de psiquiatras que a gente tem não vai dar conta de tratar de todos os casos da depressão. E é por isso que a gente tem que estar muito atento, porque é muito raro a gente conhecer hoje em dia alguém que nunca se deparou, ou nunca teve, ou nunca conheceu alguém que teve um quadro de depressão. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente quer ajudar alguém com depressão é que a gente não vai conseguir curar essa pessoa com depressão. Então tem muita gente que acha às vezes, poxa, eu vou ajudar, porque às vezes foi falta de iniciativa, ela não teve alguém ali parceiro, não teve um bom suporte social que ajudasse em relação a isso. E não é essa a intenção, você vai estar ali para ajudar, para dar um apoio, mas não para dar a cura para aquele paciente. Uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar também quando a gente quer ajudar alguém com depressão, é que a depressão, ela é uma doença que tem altos e baixos, tá? Então, vai ter momentos sim que a gente vai olhar e a pessoa vai estar bem melhor, como vai ter momentos em que ela vai estar para baixo de novo. E isso não teve a ver com algo que você fez ou deixou de fazer ou deveria ter feito, e sim com o próprio curso que a doença apresenta. Quando a gente vai ajudar alguém com depressão, é muito importante que a gente encoraje a pessoa com depressão a falar sobre os sentimentos, e a gente tem que estar disposto a ouvir, porque muitas vezes a pessoa vai falar de coisas que pra gente vai parecer um pouco pesado ou vai mexer um pouco com a gente, e a gente tem que estar disposto a ouvir aquilo sem julgar. Você muitas vezes vai ter que expressar a sua preocupação e demonstrar a tua disposição em ouvir aquela pessoa mais de uma vez. Porque muitas vezes ela, não, deixa quieto, não precisa, eu vou atrapalhar. E você vai ter que demonstrar, não, eu estou aqui, eu estou te perguntando porque eu justamente quero te ajudar. Eu justamente quero tentar entender um pouquinho do que está acontecendo com você, o que você está sentindo. Mas não espere que uma única conversa seja, então, o fim de tudo e que vai ser o suficiente. A gente pode até começar a conversa falando, olha, eu queria saber se está tudo bem com você, eu tenho visto ultimamente que você está diferente, você está mais para baixo, aconteceu alguma coisa, você quer falar sobre isso? E a gente, com uma pergunta um pouco mais aberta, que a gente dá um espaço para aquela pessoa se sentir confortável e falar a respeito. E aí, a gente tem aqui algumas orientações para quem quiser ajudar uma pessoa que está aí com depressão. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a depressão é uma doença e, portanto, a pessoa não escolheu estar daquele jeito. Muitas pessoas não entendem a depressão e falam que fulano está com depressão, mas não se ajuda, não faz um esforço, não tenta sair da cama. Eu também ia ficar depressivo daquele jeito se eu ficasse deitado na cama o dia inteiro. A gente precisa lembrar que isso é uma doença, então ele não sai da cama justamente porque ele não consegue, porque ele não tem forças. Então é como se eu chegasse para alguém que está gripado e dissesse, faz um esforço, você também não se ajuda, né? Por isso você fica gripado, faz um esforço, pensa positivo. A pessoa vai falar, eu gripei, eu não consegui criar uma interferência sobre isso. Mesma coisa se eu chegar para alguém que está infartando e dizer para ele, pensa positivo, vê sua vida numa outra ótica, você também está muito negativo, pensa positivo que seu coração vai bater melhor. O paciente vai falar, imagina, eu não estou conseguindo, eu estou sentindo uma dor, eu preciso ir para o hospital e eu não tenho controle sobre isso. Na depressão é a mesma coisa. O paciente não tem controle sobre aquilo que ele está sentindo. Então, é importante aqui que a gente tente transmitir uma sensação de compreensão. Então, ao invés de eu chegar e falar assim, por que você simplesmente não sai da cama? Tipo, conta até 3 e pula da cama de manhã e assim você consegue. Você pode, por exemplo, chegar para o paciente e dizer, olha, você parece que está com dificuldades para levantar de manhã, o que eu posso fazer para te ajudar nesse sentido? Tem alguma coisa que eu possa estar fazendo para que você consiga levantar da cama ou que te ajude
a você atingir esse objetivo? Essa é uma das formas. Muitas vezes, o simples fato da gente mostrar preocupação já ajuda muito o paciente que está depressivo. Então, se eu falar para ele, olha, você é importante para mim, eu estou preocupado com você. Ou me diz o que eu posso fazer para te ajudar. Me diga se tem alguma maneira que eu possa fazer para que você se sinta melhor. Ou o simples fato de abraçar essa pessoa, para quem está para baixo, é muito importante. Ele se sente acolhido, ele sente que ele tem alguém com quem ele pode contar. Muitas vezes a pessoa não está muito afim de conversar. E às vezes a melhor forma que a gente vai ter de ajudar é estando ali do lado, sendo uma companhia. Olha, eu vejo que você não está querendo muito conversar, você está querendo ficar mais isolado, mas eu estou aqui se você precisar, eu vou estar aqui do teu lado, lendo um livro. Se você precisar ir no mercado, eu me disponho a te levar. O que você acha de pelo menos a gente dar uma volta no jardim ou na praça, sem conversar, mas a gente vai até lá, ou vamos no cinema, então a gente vê um filme. Esteja presente, tá? Mesmo que essa pessoa não queira conversar naquele momento. É muito difícil a gente não julgar, porque todos nós somos seres humanos e a gente vem com aquela ideia de que, poxa, se alguém tá mal, a gente fala, não fica assim, você vai superar, isso logo vai passar, bobo. Porque isso gera um desconforto na gente, então a gente tende a reagir dessa forma como uma fuga até. Então, muitas vezes a gente acaba julgando sem querer, então a gente tem que se policiar para isso. É importante evitar de falar, mas está tudo na tua cabeça, para, bobo, não é assim não, você está aumentando, não é tão grave assim. Ou, olha, todos nós passamos com momentos como este, não é só você que tem esse tipo de problema, e olha quanta gente está aí sobrevivendo, né, dando conta de tudo isso, porque se a gente faz isso, a gente meio que desvaloriza o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Tem muitas vezes que as pessoas falam, deixa de frescura, bola pra frente, você vai ver, logo você já superou isso daí. E se eu faço isso, eu acabo diminuindo o sofrimento daquela pessoa. Ofereça o seu apoio, mostre para aquela pessoa que ela não vai sentir isso para sempre. Que por mais que ela esteja numa fase difícil e que esteja sendo muito sofrido para ela, a gente sabe que é uma fase, não é uma sentença, não vai ser assim sempre. Entenda também que a depressão é uma questão complexa. A gente não consegue controlar ou resolver a depressão em 1 ou 2 semanas, exige tempo. A recuperação do paciente com depressão vai levar um tempo significativo, então a gente precisa entender isso até para estar colocando e mostrando o apoio para o paciente durante todo esse período. Faça também o paciente entender que a depressão é uma doença, ela é comum e ela é tratável. Então não é um sinal de fraqueza pessoal. Muitas vezes eu estou com meus pacientes aqui e quando a gente conversa a respeito, por mais que eles sintam que eles estejam depressivos, quando eu chego e falo, olha, o seu diagnóstico realmente é de depressão, eles começam a chorar. E eles choram muitas vezes dizendo, doutora, eu não entendo por quê. Porque a minha vida está ótima, eu estou feliz no meu trabalho, eu estou feliz com a minha família, eu não tinha motivos para deprimir. E a gente não tem que ter motivo para desenvolver depressão. Ela simplesmente acontece porque acontece. É uma doença que, por conta de uma alteração na minha química cerebral, eu fiquei daquele jeito. Então não tem a ver com uma fraqueza ou como se eu não tivesse levado a minha vida da melhor forma. Simplesmente tem a ver com uma doença e que tem o tratamento, e o importante é que bom que eu estou buscando ajuda, que bom que eu busquei uma resolução para tentar melhorar esse meu problema. Outra coisa que a gente não pode esquecer, é importante lembrar que a depressão, ela ocasiona uma mudança cognitiva nos nossos pensamentos. O que eu quero dizer com isso? Eu já falei isso em alguns outros vídeos. O paciente, quando ele está deprimido, ele tem uma tendência a desvalorizar os aspectos positivos e a hipervalorizar os aspectos negativos. Um exemplo,
Se ele tem que, por exemplo, sair de casa, ele vai pensar: ah, não, até eu colocar a roupa, me trocar, vai ter fila no cinema, o som vai estar muito alto, eu vou sentar na poltrona, pode ter alguém que vai ficar chutando, não vai ter lugar para estacionar. Ele vai pensar em todos os aspectos negativos. E ele acaba esquecendo da parte boa, que é: poxa, eu vou poder comer pipoca, eu vou ter um momento legal com meu marido, eu posso assistir um filme que vai me fazer refletir sobre alguma coisa depois, eu vou sair um pouco de casa, eu vou passear. Então, o cérebro de quem tem depressão valoriza demais o negativo e desvaloriza o positivo. Por isso que muitas vezes, vamos visitar o fulano que a gente gosta? Ah, não, lembra aquela vez que fulano pisou na bola, não ajudou? Eu vou lembrar de várias situações negativas que eu tive com aquela pessoa e vou esquecer que aquela pessoa ao mesmo tempo é super parceira, ajuda a gente quando a gente precisa, a gente fez uma viagem, foi super gostoso. Então, se você quer ajudar uma pessoa com depressão, quando ela vier com esses pensamentos mais negativos, tente, para cada pensamento ou fato negativo que ela apresentar, você contrapor com um fato positivo. Poxa, eu sei que lá é difícil para estacionar, mas só de pensar naquela pipoca, só de pensar que esse filme é tão bacana, esse problema nem me incomoda tanto. Vamos tentar mesmo assim? Vamos ver como vai ser? E aí a gente já consegue ajudar mais. Precisamos lembrar que cada caso é sempre um caso. Eu posso ter 10 pacientes com depressão, mas cada um deles vai ter uma apresentação, vai ter uma forma de reagir e de sintomas da doença. Então, não adianta eu querer comparar: nossa, mas fulano melhorou tão rápido, por que você ainda não melhorou? Ou, nossa, mas eu tive depressão, mas eu não ficava assim, não. Cada um reage de uma forma frente ao mundo e cada um tem um tipo de quadro. E por isso que é importante a gente respeitar a individualidade. A dica agora é para a própria pessoa que está querendo ajudar quem tem depressão, de se policiar também para saber distinguir a pessoa da doença. Muitas vezes alguém está deprimido e aí é difícil a gente lidar com as emoções negativas que envolvem tristeza, muitas vezes vai ter mágoa, pessimismo, raiva, frustração. Então, a gente tem que fazer o possível para lembrar que muitas vezes é a doença que está ali falando pela pessoa e não a própria pessoa. Não quer dizer que ela pensa daquela forma, mas a doença está fazendo com que naquele momento ela pense daquele jeito. Para quem está deprimido, muitas vezes uma atividade básica como escovar os dentes, tomar banho, buscar os filhos na escola, fazer o almoço em casa, pode parecer um enorme suplício, pode parecer uma tarefa extremamente difícil, que exige muito mais energia dela do que ela precisaria normalmente. Então, às vezes a gente consegue ajudar alguém com depressão simplesmente se oferecendo para fazer coisas básicas. Você quer que eu busque seus filhos? Olha, eu vou fazer aí uma comidinha hoje para mim, não custa nada eu fazer para você, eu tô te levando aí na hora do almoço, assim você come um pouquinho, para mim não vai dar trabalho nenhum, fique tranquilo. Então, com tarefas básicas, a gente pode estar ajudando aí o paciente que tem depressão. E uma coisa importante que a gente também não pode esquecer é de incentivar a pessoa com depressão a pedir ajuda, tá? Então, nunca deixe de incentivá-la: olha, vamos passar numa avaliação psiquiátrica, vamos procurar um médico, vamos marcar uma terapia, vamos tentar buscar ajuda de outras formas, vamos tentar nos matricular no yoga, vamos tentar fazer uma atividade física, sempre a fim de tentar buscar ajudar essa pessoa. Bom, pessoal, a depressão é um tema muito delicado, cada um reage de uma forma, mas eu espero que através desse vídeo eu tenha ajudado a orientar vocês um pouquinho de como chegar até essa pessoa com depressão e de como conseguir ajudar ela, mesmo que minimamente. É isso, eu fico hoje por aqui e a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo.